Irmãos, eu saúdo a todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor. Quando o Senhor se deparou com a mulher samaritana, eles entraram em um momento de discussão, conversaram, e o Senhor falou muito claramente para aquela mulher samaritana que não importava onde, mas importava sim que os verdadeiros adoradores do Pai, esses adoradores, de fato e verdade, o adoram em espírito e em verdade. O adoram porque é algo do Espírito de Deus e algo que é a verdade, que é do Senhor para as nossas vidas. E aí, irmãos, como foi a semana de vocês? Foi tudo bem? Graças a Deus. Quando nós deixamos a nossa semana e vimos aqui, é porque nós estamos fazendo algo que a Bíblia também descreve, que os anjos também, de tempos em tempos, sobem até Deus para prestar contas e para adorá-lo. E nós estamos aqui para adorar ao nosso Senhor. Lá em João, no capítulo número 15, verso do número 16, diz bem assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém. Feche seus olhos nesse momento e vamos estar conversando com o nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pelo derramar da Tua maravilhosa graça, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem transformado os nossos corações todos os dias, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem transformado as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. As trevas que nos oprimiam, que nos distanciavam do Senhor, que faziam com que não enxergássemos nada, ó Pai. Mas a Tua luz brilha, e brilha, ó Pai, nos mostrando a realidade, nos mostrando a Tua santidade, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por nós estarmos aqui e pelo privilégio de Te adorarmos, Senhor. Isso eu Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém e amém. Irmãos, vamos estar louvando ao nosso Deus, e eu convido a igreja a estar se colocando de pé, e vamos estar louvando ao nosso Deus com esse cântico que tem como título Um Chamado, ou Tem um Chamado. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que pecar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou.
Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém. Você quer ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Vamos colocar de pé? Vamos louvar esse canto que fala: Espírito, enche a minha vida. Que o Espírito Santo de Deus enche as nossas vidas. Irmãos, esse é o momento de comunhão. Você pode cumprimentar o seu irmão, mas não esqueça de tomar o devido cuidado ao cumprimentá-lo. Eu sei que a nossa vontade é de se aproximar mais e mais, né? É de comunhão, é desse calor que vem do Senhor. Mas nada como tomarmos cuidado porque amamos o nosso irmão. Mas sim, é um momento de comunhão. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu Nesse momento, irmãos, a igreja terá a oportunidade de também estar depositando os dízimos e ofertas. Lembro que isso é algo, uma tarefa da igreja. Então você que está nos visitando, não fique constrangido a isso. Mas se Deus colocar no seu coração, oferte. E aquele que não é visitante ou é da igreja, mas que está aqui, oferte com alegria. Porque para o Senhor nós temos que dar com alegria. Sem alegria, melhor nós não ofertarmos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação.
Amém, irmãos? Já sentaram, né? Os mais novos já sentam. É para ficar de pé, que a gente vai continuar louvando ao nosso Deus. Depois da mensagem vai todo mundo ter tempo para sentar. Não se preocupe não. Irmãos, vamos estar orando nesse momento pelas ofertas. E eu gostaria de convidar a irmã Michele para estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos hoje de retornar um pouco à casa do Senhor, as ofertas que Ele já nos deu, né? Já nos dá o sustento todos os dias. É só a igreja que feche seus olhos, baixe suas cabeças e vamos estar orando. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, Senhor da glória, te agradecemos, Senhor amado, por todos, Senhor amado, que puderam ofertar, Deus, pelas ofertas e pelos dízimos, Senhor, depositados, Senhor amado. Deus, para a tua obra, Senhor amado, aqueles que não puderam, Senhor amado, tu sabes, Senhor, das suas necessidades, tu conheces cada coração. Senhor amado, te peço, Senhor, que abençoe da mesma forma, Deus. Assim, Senhor, abençoe, Senhor amado, para que seja usado, Senhor, a oferta, Senhor, de acordo com o teu querer e a tua vontade, Senhor. Da direção, Senhor amado, às pessoas, Senhor amado, que estão à frente desse trabalho, Deus. E assim, Senhor, os abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo.
seja o Senhor. Quero chamar o irmão Tiago aqui para poder, vamos orar por ele. Peço que vocês estendam as suas mãos para cá e vamos orar pelo nosso irmão que estará conduzindo a palavra de Deus nessa noite. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, eu venho te apresentar aqui, Senhor, teu servo, e ele estará conduzindo a tua palavra nessa noite, meu Senhor. Deus, eu te peço, usa ele tremendamente através do poder do Espírito Santo, e que ele possa, Senhor Deus, falar aquilo que tu queres, Senhor Deus, não aquilo que ele quer, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que tu queres fazer, falar, Senhor Deus, conosco. Te peço que o Espírito Santo venha sobre ele e que ele possa ser usado por ti nessa noite, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, alegres, cheios da tua palavra e do teu Espírito, no nome santo de Jesus, e todos digam amém e amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Eu estava vendo os meus arquivos do ano passado, né? E foi quase que caía no mesmo dia do ano passado, porque o ano passado eu preguei no dia 19 de setembro. Acho que o nosso pastor, né? Ele está colocando as mesmas datas, né? Da pregação, né? Quase. Irmãos, sobre a escola dominical, né, eu gostaria de reforçar também o convite, não só para a escola, mas para os outros trabalhos que vão estar sendo realizados. Vão descer ficar com medo das perguntas, mas eu digo logo, se vocês não me perguntarem, eu pergunto para vocês. Os irmãos que estão aqui já sabem que quando vocês não me perguntam, então eu pergunto. Esse ano teve uma escola especial na universidade, né? E eu participei dessa escola também, ministrando um curso. Ninguém fazia perguntas. Aí eu fui, claro, já que vocês não fazem perguntas, eu vou fazer perguntas a vocês. Aí eu comecei a fazer perguntas para todo mundo. Tinha até professor lá no meio também, fiz perguntas também. Para todo mundo. Mas sem apontar, né? Claro. Teve uns 3 que eu apontei, né? Esse trembeiro na base umas 3 vezes, mas eu perguntei. Irmãos, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Nós vamos fazer uma leitura em 2 partes. Vocês vão identificar aí na Bíblia de vocês que a leitura que nós vamos fazer está relacionada à parábola do bom samaritano. A primeira parte, do verso de número 25 ao verso de número 29, eu vou fazer juntamente com vocês aqui no telão. Bem, irmãos, de onde é que surgiu essa parábola? Essa parábola, essa história que Jesus estava contando, ela faz parte de uma série de relatos de Jesus que é chamada de narrativa da viagem para Jerusalém, pelo fato de que Jesus estava indo para Jerusalém. E ela se encontra aí no Evangelho de Lucas e ela começa a ser introduzida num momento assim de um mestre da lei, alguém que conhecia profundamente na época o Antigo Testamento, e abordou Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu lembro quando eu vi essa pergunta, eu fiquei muito curioso, né? O que eu farei para herdar a vida eterna? Você está curioso? Ele fez essa pergunta para Jesus. Nós vamos ver aqui qual foi a resposta que Jesus deu. Mas vamos começar, quando foi que tudo isso começou? Como foi que essa história começou? E se encontra aqui a partir do verso número 25. Diz bem assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Pode parar aí, irmãos. Pode parar aí. Quem é o meu próximo? A Bíblia aqui, ela fala de um doutor da lei. Algumas versões está escrito um mestre da lei. A Bíblia está destacando aqui que esse camarada, ele estava lá face a face com Jesus. Ele estava ouvindo os diversos ensinamentos que Jesus estava ministrando, estava falando para cada um dos seus ouvintes. E ele queria fortalecer o ensino de Jesus? Não, ele queria pegar Jesus numa cilada. Ele queria traiçoeiramente perguntar as coisas a Jesus para ver o que Jesus ia fazer. Como é que ele ia agir? Será que ele ia conseguir sair desse labirinto em que ele ia colocar? Será que ele ia saber responder a pergunta? E Jesus respondeu, irmãos, com o texto que nós vamos ler daqui a pouco. Mas a gente pode destacar, nós podemos destacar no que nós vimos até agora, que esse doutor da lei, ele tem alguns pontos que são positivos e alguns pontos que são negativos, que são alguns problemas. Às vezes esses problemas também nos acompanham. Mas vamos ver o que é que acontece com ele. Primeiro, olha só que coisa boa. No verso de número 27, fica destacado que ele possui o conhecimento certo. Isto é, a teologia correta. O que é a teologia, né? Que esse irmão, ele tem aí, o doutor da lei, ele tem o conhecimento certo. Ele tem a teologia certa. Ou seja, ele sabe exatamente o que Jesus está perguntando e por isso ele sabe dar a resposta correta. Ele não se enrola. Você já prestou atenção quando você faz uma pergunta para alguém, ela dá um rodeio e às vezes nem chega a responder? Isso aqui é pedra ou é pau? É pau ou é pedra? A pessoa, não, mas é por quê? Eu, por quê, rapaz? É pau ou é pedra? Não é? É sim ou é não? Mas o mestre da lei aqui não tem esse problema. Inclusive hoje a neurociência deixa claro, né, que quando a pessoa está meio assim, sem saber o que responder, quando ela não consegue identificar, é porque ela está com problemas de saber, de reconhecimento realmente das coisas, né, das palavras que estão numa frase e também de juntar de maneira com que ela faça sentido. Isso pode revelar que a pessoa não está em pleno das suas faculdades mentais. Quer dizer o quê? Que o raciocínio dela não está perfeito. E aqui não. O mestre da lei, o seu conhecimento é bom. Ele sabe, ele conhece a lei. E o que é a lei? Será que a lei é aquilo que nós sabemos hoje, que é a palavra de Deus? Não. A lei para os judeus do século I é a Torá, que hoje nós conhecemos como Pentateuco. Eram algumas crônicas, mas basicamente os profetas. Essa era a lei. E toda a lei e os profetas estavam relacionados uns com os outros. Então era esse o conhecimento que esse doutor da lei tinha naquela época. E era exatamente sobre isso que Jesus estava falando. E ele deveria de fato conhecer, porque em Êxodo capítulo 20 está escrito lá os 10 mandamentos. E é por isso que ele começa falando o quê? Que vai amar a Deus, né, acima de todas as coisas. E fala também do próximo. Então isso mostra que ele tem pelo conhecimento literário, ou seja, ele leu, ele compreendeu, ele estudou, ele teve mestres, né, para cobrar na prova. Tem da época da palmatória, também era palmatorada, era o milho, mas o camarada aprendia ou não aprendia? Aprendia, rapaz. Meu avô não terminou nem a 4ª série, mas ele dá de banho
e um bocado de camarada aí. Pode botar ele para fazer as 4 operações, meu amigo, que ele vai e volta de todo quanto é jeito. Vários números, bem grandes. Ele faz, porque aprendeu. E ele disse que naquela época era bem engraçado, né? Porque se você tirasse as melhores notas na escola que ele estudava, esse foi o último ano dele, se eu não me engano, na 4ª série, você não quer dizer que você passava de ano, não. Você era sorteado, ó. Chegava lá, na verdade todo mundo era sorteado, né? Ia para a sala do diretor, ele sorteava uma disciplina, uma pergunta. Se você acertasse, você passava. Se você não acertasse, ia continuar as perguntas até ele saber o que é que você sabia tanto. Então o mestre da lei, ele foi acompanhado de tal maneira que ele sabia. E os judeus faziam escola naquela época, era comum. Então ele era uma pessoa, vamos dizer assim, formada na escola judaica. Ele tinha isso. Outra coisa é que o seu juízo é perfeito, o seu estado intelectual é perfeito, né? Ele não estava andando por aí comendo pão mofado, né? Nem açaí estragado. Porque uma pessoa que vai comer isso e acha normal, ela não está no seu estado mental perfeito. Concordam comigo? Amém ou misericórdia? Então, irmãos, e é por isso que ele tem todas as ferramentas para responder corretamente a Jesus. Mas ele também tem problemas. Vamos ver também, como nós vimos 2 pontos positivos, vamos ver 2 pontos negativos sobre aqui esse doutor da lei. Primeiro, ele fala o que está escrito na lei, mas ele não faz aquilo que está escrito na lei, porque no verso número 28, Jesus responde para ele: bem, faze isto e viverás. Ele não está fazendo aquilo que está falando. É uma coisa, é apenas um conhecimento acadêmico, intelectual. Ele decorou isso como um papagaio. Ele diz para todo mundo: olha, é isso, e assim, dessa maneira que ele estava seguindo Jesus. E aí ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Ele tenta se justificar no verso de número 29. Essa é outra coisa, meus irmãos. Quem nos justifica não somos nós mesmos. Quem nos justifica é o Senhor. Quem nos justifica é Deus, porque justificar é santificar, santificar é separar, e quem nos separa é Deus, porque Deus nos separa do pecado desse mundo para a sua luz. Deus nos separa dessa vida pecaminosa para vivermos a sua pureza, a pureza que Ele reservou desde a criação do mundo para a vida do ser humano. Foi o Senhor, nos separou para isso. Não acredite, irmãos, quando alguém diz que Deus nos separou para estarmos lá fora, fazendo coisas que vão estragar a nossa mente, estragar o nosso corpo, porque em Romanos capítulo 12, verso 1, está escrito: portanto, rogo-vos, amados irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então não tem essa história: eu farei com o meu corpo o que me interessa. Farei com o meu corpo porque o mundo está dizendo que eu posso fazer qualquer coisa. Tudo que nós somos e temos vem do Senhor. Tanto o criar como o juntar das moléculas e átomos e células para formar esse ser que está aqui, todos os seres que estão aí, vem de Deus. E ninguém é capaz, nenhuma lei da natureza, nenhuma lei jurídica pode tirar do Senhor todo o poder, toda a honra e toda a glória, porque tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então expressar todo e qualquer conhecimento ou qualquer tentativa de se justificar do ser humano, ela é plenamente falha, ela já falhou. Agora, o Cristo na cruz, a testemunha real, o Cordeiro de Deus sacrificado na cruz, ele é verdadeiro, ele é pleno, ele é quem nos purifica. O seu coração, é comprovado pela medicina, implodiu dentro do seu peito, por isso que no final saiu água, porque é dado por causa de uma doença que acontece. Então o Senhor Jesus estava ficou num estado doentio por causa dos nossos pecados, e aí sim Ele nos justifica, nos purifica, nos separa para Ele. Você é separado para Cristo, separado.
Estava conversando uma vez com um irmão, já estava beirando seus 80 anos. Deus quiser, ele ainda está vivo, que nunca mais eu falei com ele. Mais uma vez ele me falou assim de algo que ele questionou durante a vida toda, mas não é algo que ele questionava a Deus, né? Diretamente. Ele só queria saber o porquê, né? Algumas pessoas que estavam na igreja depois saiu e Deus levava. Ele disse que viu filho de presbíteros, diáconos, diaconisas saindo da igreja para viver esse mundo, filho de pastores e pastoras, e Deus simplesmente levava. Sabe por quê? Porque ele foi separado para o Senhor Jesus Cristo e não para viver nesse mundo. Deus diz: você vai viver aí? Então sai. A Bíblia dá um exemplo para a gente naquele rapaz que dormiu com a mulher de seu pai, não era a mãe dele. E Paulo deixa claramente: separa ele, o separa, para que o seu corpo seja destruído pelo maligno, mas para que ele seja salvo no último dia. Porque quando Deus separou, irmãos, não há principado, não há potestade, não há altura nem profundidade, nem qualquer outra autoridade pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. E aqui, esse homem tentou se justificar. Sua falha era não saber que Deus é quem justifica. Era não colocar em prática algo que nós podemos viver e experimentar unicamente vivendo com Deus, fazendo a sua vontade e obedecendo as suas palavras. Por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro que aquele que ama Cristo é aquele que faz o que Ele manda. É isso. E olha só o que Jesus responde a ele lá a partir do verso de número 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando, se retiraram, deixando o meu morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o doutor da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Irmãos, nessa parábola que Jesus contou, nós temos 3 figuras, 3 personagens. A primeira figura é o sacerdote. O sacerdote, ele aparece com uma imagem de santidade, uma imagem de alguém que foi separado pelo Senhor e separado para uma determinada missão. O sacerdote eram os descendentes, eram, vamos dizer assim, os sobrinhos de Moisés, porque eram filhos de Arão, separados pelo Senhor para o sacerdócio, servir ao Senhor no templo. Quando as pessoas chegassem lá com as suas ofertas, eles tomariam aquelas ofertas, eles preparariam com todo cuidado e ofereceriam ao Senhor. Era algo sagrado, algo especial, de tal maneira que quando Josué entrou na terra prometida com o povo de Israel, aos levitas, que os sacerdotes eram levitas, eram da tribo de Levi, eles não receberam nenhuma herança na terra, nem ouro, nem prata, nem terreno, porque a herança deles é o Senhor. Que coisa maravilhosa! Então, irmãos, o sacerdote vê aquele homem. Olha só, se uma pessoa está deitada no meio do caminho, ela já aparece de longe machucada. A única forma da gente saber se ela está bem ou não é chegando perto.
é se aproximando e talvez até tocando naquela pessoa, né? Se você não detecta que ela está respirando facilmente, você tem que chegar perto, tem que escutar as batidas do coração, tem que botar a mão na veia para ver as pulsações, tem que tocar para saber disso. Mas tinha um problema em tocar um morto, que ele só ia saber se tocasse. É porque quem tocasse um morto naquela época ia ser considerado cerimonialmente impuro. Isso quer dizer que o sacerdote ia ter que ficar separado durante um certo tempo, sem exercer sua função de sacerdote, porque ele tocou um morto. E para o povo de Israel, quem tocasse um morto estava cerimonialmente impuro. Então o sacerdote, para preservar a sua pureza, passou de largo, ficou olhando de longe. Nós falamos isso hoje, parece um absurdo, mas para aquela época não era um absurdo. Os ouvintes de Jesus, ao escutarem que ele falava aquilo, eles não estavam achando ruim, pelo contrário, possivelmente eles estavam aplaudindo. Por quê? Porque o sacerdote estava fazendo para eles o que era correto, em preservar a sua pureza. Ele estava fazendo o que era certo. Tem um pensador que ele diz o seguinte, ele comenta que os ouvintes da parábola devem ter aplaudido o fato do sacerdote ter negligenciado o homem ferido, e que os fariseus o julgariam justificado por não ter parado, como tendo direito de passar de longe. Então as regras, a lei que eles viviam, para eles e para os fariseus que as conheciam, inclusive para aquele doutor da lei, para quem Jesus estava falando, o sacerdote estava justificado por ter deixado aquele homem. Aí uma segunda figura aparece, é o levita. O levita, ele é alguém da tribo de Levi. Pode pensar que o levita, né, hoje entendo que alguns pregam que o levita, né, ensinam, é o músico, é aquele que está tocando, que está cantando. Mas os levitas, irmãos, eles foram preparados para adorar a Deus e servir a Deus com todos. Então quem carregava a arca? Os levitas. Quem cuidava da tenda, limpava, montava, desmontava, preparava tudo, preparava o terreno para montar a tenda? Os levitas. Quem fazia os sacrifícios, recebia, limpava os animais? Os levitas, que eram sacerdotes. Esses também, a sua herança é o Senhor. Hoje em dia, então, quem são os músicos, né? Quem são os aqueles que trabalham na igreja? Eles fazem um trabalho de diaconia. Se você carrega a pedra lá fora, limpa a igreja, você não é um levita, você é um diácono, tá bom? Agora o seu trabalho, ele é semelhante ao trabalho que os levitas faziam, tá bom? Que era trabalho braçal, era cuidar realmente, era andar no deserto com tudo aquilo que fazia parte da Arca da Aliança e do tabernáculo. Mas você não é levita, você é alguém que faz um trabalho de serviço, e serviço aí é diaconia. E aí, irmãos, eu posso dizer uma coisa, que todos nós temos que fazer o serviço de diaconia, que em vez de servirmos a nós mesmos e a nossa causa, é servirmos ao Senhor e uns aos outros. É como o pastor estava falando aqui, né? Tá com obra igreja? Vamos lá. Se você tem tempo, vamos lá. Vamos fazer. Vamos gastar um tempo e ir lá, né? Para a obra de Deus, para dar uma força. Isso é diaconia. Ah, eu não posso ir. Você pode orar. Ore. Ah, eu não posso orar? Pode, né? Todo mundo pode, viu? Orar, todo mundo pode. Alguém disser que não pode orar aqui, nem me diga, porque eu vou lhe dizer a verdade. Você não vai gostar, não, mas eu vou dizer. Então, irmãos, o levita era alguém que, até pelo trabalho que fazia, né, podia se pensar que ele ia se aproximar ao ver aquele homem e não, vou lá e vou cuidar dele, vou ajudá-lo em sua necessidade. Só que também o levita era alguém
que estava muito mais interessado nas questões cerimoniais, da cerimônia para com Deus, de permanecer puro cerimonialmente. E mais uma vez, irmãos, a pureza cerimonial ganhou a misericórdia. Ganhou primeiramente para o sacerdote e ganhou agora para o levita. E aí a gente vai para essa terceira figura que aparece, que é o samaritano. E aí começa algo que vai constranger bastante os ouvintes de Jesus, porque o ministério de Jesus, ele é judeu, começa na Judéia. Ele fala de um samaritano que vai no caminho. E qual é o problema dos judeus com o samaritano? O problema é que os judeus não se davam bem com o samaritano, porque tinha um judeu, um sumo sacerdote, que no ano 128 a.C., ele foi até o local, né, com alguns trabalhadores, o local onde os samaritanos adoravam a Deus, que era um local diferente que os judeus adoravam. Os judeus adoravam o templo em Jerusalém, os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. E João Hircano, sumo sacerdote, membro da dinastia dos Asmoneus, foi lá e mandou destruir. E aí piorou muito mais a situação, a relação entre os judeus e os samaritanos. Aí o exemplo que Jesus vai dar é destacando a vida de um samaritano. Se você não sabe ainda o que é um samaritano, eu vou explicar bem rapidinho. 2 minutos, vamos abrir uma janela. Após Salomão foi infiel a Deus. O seu filho tomou o seu lugar. E Deus disse que ia separar o povo. Mas mesmo assim, ia deixar um povo lá para que a descendência de Davi continuasse reinando sobre uma parte do povo de Israel. Então foram divididos os judeus, com mais uma tribo, e foi divididos os samaritanos, né? Os judeus lá, esse descendente de Salomão ficou com 2 tribos, e as tribos foram, outras 10 foram, seriam assim, né? Ficaram no domínio de outro monarca. E aí os samaritanos, aí foi que se distinguiu os samaritanos. É um povo que se envolveu com outros deuses, outros povos. Não que os judeus também não fizeram sim, mas ficou essa divisão. Basicamente, a grosso modo, vamos dizer assim, é essa divisão. Detalhes a gente tem que estudar muito mais para saber. Mas é isso. Então foi aí que criou o problema. Então Jesus falando para os judeus naquela época sobre o samaritano, os ouvidos dele começavam a coçar. Eles começavam a se tremer. Você vai dar um exemplo para a gente, que é exatamente de que a gente não gosta. Sabe quando o pai fala para o filho, ou a mãe fala para o filho, tá vendo, o filho de fulano faz isso, isso, isso. Quem nunca escutou, eu acho difícil. Mas eu sei de uma coisa, e todos os filhos que eu já sei que escutaram esse tipo de coisa ficaram muito mordidos. Não gostaram. Então o que Jesus estava falando, ele está dizendo, tá vendo esse samaritano aqui? Ele está fazendo melhor do que você. E ele estava falando aquilo para todo aquele povo. Bom, mas o fato é que o samaritano, ele se compadeceu daquele homem que estava sofrendo. Nós acabamos de ler que ele se moveu de íntima compaixão. Ele foi movido, irmãos, por íntima, o seu interior se moveu. Se moveu em direção àquele que estava precisando. Você quer saber o que aconteceu? Dessa vez, a misericórdia ganhou a pureza cerimonial. A misericórdia ganhou. Porque quando o samaritano colocou as mãos naquele homem, viu que ele estava vivo, ele se tornou cerimonialmente impuro para aquela sociedade, para aqueles ouvintes que estavam escutando.
Mas ele não estava fazendo nada de errado. Pelo contrário, ele estava fazendo o que é certo, ele estava salvando uma vida. Ele se moveu de íntima compaixão, ele derramou o seu coração, ele viu a necessidade, ele viu talvez um desespero dado num silêncio ensurdecedor, porque aquele homem, talvez pela situação que estava, ele não conseguia de maneira alguma se mover, falar, manifestar de alguma maneira que ele estava vivo, porque não o sacerdote não viu, o levita não viu e o samaritano também não viu nem ouviu. Mas ele foi lá, se moveu e ele forneceu atendimento de emergência. Olha só o que ele fez. Ele derramou óleo e vinho. Óleo e vinho, irmãos, não eram usados como medicamentos naquela época. Mas ele derramou sobre as feridas. E depois coloca o homem sobre o seu animal, seu transporte pessoal. E conduz o homem até a hospedagem. Esse sinal, irmãos, é o sinal de alguém que está oferecendo algo ao Senhor. Porque óleo, eu já ouvi falar na Bíblia de óleo para ungir reis, de óleo de sacrifício. Então o que aquele homem está ali simbolizando é que ele está mostrando para todos ali que ele está oferecendo a Deus uma vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E quem é o seu próximo? É aquele que está precisando, é aquele que está mais necessitando. E quando é que nós fazemos isso, irmãos? Fazemos isso quando rompemos as barreiras. E não era só esse perigo, né, de levar esse homem, correr o risco dele morrer. Esse samaritano, ele sabia de todos os riscos que estava sofrendo, porque naquela época o que estava em vigor, a lei que mandava, era uma lei chamada Lex Talionis, olho por olho, dente por dente. Isso quer dizer, se você quebrar o meu dente, eu tenho o direito de quebrar o seu. Se você furar um dos meus olhos, eu tenho o direito de furar os seus. Se você quebrar o meu braço, eu tenho o direito de quebrar os seus. Se você me matar, alguém da minha família pode matar você. Então aquele samaritano estava sofrendo, podendo sofrer um grande risco por causa dessa lei, porque ele estava carregando um homem no seu animal, um quase moribundo. Como a Bíblia diz aqui, ele foi achado quase morto. E ainda, ele deixou muito claro que ele foi a última pessoa que viu o homem vivo, porque ele colocou no seu animal pessoal e levou até uma hospedagem. Então lá tinha um testemunho, sabia? Olha, esse camarada que chegou quase moribundo foi com aquele ali. Então ele estava dando, né, motivos, e estava criando testemunhas para o fato de que se aquele homem morresse, a família saberia quem foi. Porque a última pessoa que viu aquele homem vivo foi ele. Então ele estava correndo um risco muito grande, um risco que poderia durar 1, 2, 3 anos, até talvez 10 anos, se aquele homem fosse morto. A Israel naquela época tinha cidades chamadas cidades de refúgio, que alguém poderia fugir. Mas esse homem não mediu esforços, colocando a sua vida em risco para salvar a vida do seu próximo. Ele não mediu esforços. Ele conduziu aquele homem até a hospedaria. E mesmo quando precisou viajar, talvez ele estivesse viajando a negócios, ele pagou as pessoas da hospedaria e disse: olhe, eu vou e passo aqui de novo para ver como é que está. Se você tiver tido mais algum gasto com ele, pode me falar, que eu vou pagar. E é por isso que Jesus disse para o mestre da lei: vai e faz o mesmo. Esse homem no caminho representa, irmãos, o homem que foi pego nas ciladas do pecado, que foi destroçado, que está sendo esmagado todos os dias e está achando bom, porque está se deleitando com o pecado. Mas ele nem sabe
que está de fato caído, quase morto. Quase morto. E é aí onde nós devemos tomar cuidado e prestar muita atenção, porque nesse mundo existem muitas pessoas caídas por aí, mas eles não precisam da figura do sacerdote que quer preservar a sua pureza cerimonial. Ele não precisa do levita que quer preservar a sua pureza cerimonial. Ele precisa de alguém que, como um samaritano, se moveu de íntima compaixão. O samaritano aqui representa o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, que vê o homem caído no pecado, no lamaçal do pecado, dando-se como quase morto, mas se move de íntima compaixão e acompanha aquele homem, aquela mulher, caído nas circunstâncias do pecado, esmagado, pisoteado, destroçado talvez, quase morto, mas o pega o camarada que está lá assim bêbado, você está, mas venha cá, eu vou orar por você, hoje você vai ser oferta diante do meu Deus, hoje você vai ser oferta diante do Senhor, você nem sabe disso, você não está nas suas faculdades mentais plenas, mas você é oferta diante de Deus. Você que está drogado vai ser oferta diante de Deus. Você que está bêbado vai ser oferta diante de Deus. Você que está se prostituindo vai ser oferta diante de Deus. Você que perdeu o rumo vai ser oferta diante de Deus. Nós não podemos caminhar por aí porque vamos para a igreja. Nós temos que caminhar por aí, sabemos que temos que ir para pregar o Evangelho, porque a Bíblia deixa claro que a única missão para que Deus nos separou é a manifestação do seu reino e da sua glória e do seu poder para todo sempre, amém. Foi para isso que Deus nos chamou. Então nós devemos nos mover de íntima compaixão, não deixando que o pecado entre em nossas vidas, não deixando que o orgulho, não deixando que a visão da igreja, quando parece que nós classificamos e nos damos escalões, né? Fulano é ungido, fulano não é, esse fala línguas, esse profetiza. Não, nós temos que deixar que o amor de Deus nos motive, nos mova intimamente, para que nós possamos ir nesse mundo e pegar muitas pessoas que estão caídas no caminho e colocá-las no caminho, porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós devemos nos mover de íntima compaixão que vem do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esse amor que tem que nos mover. Se você está olhando alguém aí e já pensou, ele não tem mais jeito, ele não vai mais para o caminho, tenha fé, porque o nosso Deus reina. Tenha fé que a oração do justo vale muito em sua eficácia, e ore, e fale, e busque, e não desista. Meu irmão é pastor lá em Natal, e uma vez ele expressou uma coisa que eu não sabia sobre ele, uma vez que ele estava pregando. Ele disse que não gosta de grupo de gestos, de coreografia. Mas ele disse que se ele fosse para o mundo e Deus fosse usar irmãos para trazê-lo novamente do grupo de gestos e coreografia, ele seria muito grato. Grupo de teatro, que é uma coisa que ele não gostava, mas ele ficaria muito grato, porque saberia que a igreja estaria indo lá. Nós temos que ir, irmãos. Não vamos pensar em coisas grandes demais, não. Vamos pensar onde Jesus disse para a gente ir: em Jerusalém, em Samaria, ou seja, em Salinópolis, é no Pará. E se Deus assim quiser, até os confins da terra. É aí onde a igreja vai. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pela sua graça grandiosa
Tua graça que não falha, Senhor. Que em vez, ó Pai, do nosso julgamento, apareça a misericórdia de Cristo. Que em vez da nossa arrogância, brilhe em nós a tua humildade. Que em vez da nossa falta de sabor, sejamos sal da terra. Da nossa falta de brilho, na verdade, sejamos luz do mundo. Para a tua glória, ó Deus. Precisamos nos derramar. Precisamos nos colocar diante do Senhor. Porque o teu orgulho, ó Pai, o nosso orgulho nos tirou do jardim, mas tua bondade nos restaura para esse jardim eterno, que nós vamos desfrutar na tua presença. Não tem a ver do local, não tem a ver se vai ser bonito aos nossos olhos ou não, ó Pai. Nós sabemos que já é belo. Não tem a ver com nada disso. Não tem a ver com aparência. Tem a ver com a essência da tua verdade, a essência da tua presença. Tem a ver com a essência do porquê o Senhor está lá. E onde o Senhor for, ó Pai, que nós possamos te seguir eternamente, ó Deus. É aí que nós devemos estar, no centro da tua vontade, no centro do teu querer, ó Deus Todo-Poderoso. Derrama a tua glória, ó Deus. Derrama do teu poder. Derrama do teu amor em nossas vidas, ó Pai. Dá-nos mais do teu Espírito, ó Pai, porque a tua palavra, Deus, a tua palavra diz que nós podemos pedir mais do teu Espírito e devemos, ó Pai. Queremos mais do teu Espírito, ó Deus Todo-Poderoso. Queremos mais de ti, ó Deus. Entra nos nossos corações, ó Pai, para que de maneira que nós transbordemos para este mundo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus que reina pelos séculos dos séculos. Pai, oh Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Deixar louvando mais uma vez ao nosso Deus. Você mesmo sentado, pode louvá-lo. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça se recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
Bem louvado seja o nosso Deus. Yeshua aí é Jesus, viu, irmãos? É o Senhor Jesus. Irmãos, gostaria de convidar mais uma vez o pastor Felipe. Ele está orando e impetrando a bênção. Quem foi abençoado aí, diga amém. Fique de pé, meu irmão, nessa noite. Vamos encerrar esse momento de adoração ao Senhor. Agradecer pela vida do irmão Tiago, que está aqui para ser usado no trabalho do Senhor. Foi um prazer estar aqui na presença de Deus, juntamente com todos vocês. Estou feliz, porque eu sei que Deus tem cuidado de nós, amém? Então, nesse momento, depois que encerrar, você cumprimente seu irmão e depois você pode experimentar o lanche ali que as irmãs estão preparando. Já nos alimentamos espiritualmente, agora fisicamente, tá? Você pode estar ali aproveitando esse momento. Irmãos, feche os seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Soberano, Pai de infinita bondade, de infinita graça, eu venho diante da Tua presença, Senhor, te agradecer por tudo que tem feito, Senhor Deus, diante dos nossos olhos. Tudo que Tu tem feito, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, os Teus prodígios, os Teus milagres, Senhor Deus, o Teu sustento, a Tua provisão, Senhor. Tudo, Senhor Deus, Tu tem feito e nós temos visto isso, Senhor Deus, diante dos nossos olhos, na nossa casa e na nossa família. Deus, Tu cuidou, Senhor Deus, de nós durante toda essa semana, e eu te peço, Senhor Deus, que Tu cuide novamente, Senhor, durante toda essa semana que estará entrando agora, meu Pai. Deus, eu te peço que Tu possa estar entrando em cada lar, em cada família, Deus, no nosso trabalho, Deus, aonde as pessoas estão estudando, Senhor Deus, aonde as pessoas estão se reunindo, aonde as pessoas, Deus, estão trabalhando durante o dia, Senhor, aonde elas estiverem, meu Deus, eu te peço no nome de Jesus que Tu estejas com ela, meu Pai. Deus, que Tu nos dê uma semana abençoada, que Tu cuide de nós, Senhor Deus, e que possamos estar debaixo da Tua misericórdia e da Tua graça, Deus. Deus, eu te agradeço nessa noite. Nos leva para nossos lares, Senhor Deus, nos livra de todo o mal, envergonhe o nosso inimigo, meu Deus. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Levante sua mão, irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E todos digam: meu irmão, boa noite. Aplauda o Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você. Cumprimente seu irmão. E temos cantina hoje, viu? Temos cantina hoje para a construção. Cantina da construção. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom, é bom demais. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz,